Boa noite a todos. Vamos iniciar hoje uma nova live com um tema muito importante, que é o autismo no contexto escolar. Algo que eu já estava querendo trazer, um conteúdo que eu já estava querendo trazer há muito tempo, né? As famílias já vinham me solicitando, escolas. Boa noite, Josi, Pamela, Vanusa, sejam todos bem-vindos, Maria. Vamos dar início a essa live, sejam bem-vindas, bem-vindos. Um tema hoje que eu vinha já me programando para fazer. Oi, Zete, seja bem-vinda. Nelson, sejam todos muito bem-vindos. Vamos aguardar vocês irem entrando para a gente dar início a esse momento, a esse bate-papo. Laine, Rose, que bom ter todos vocês aqui. Olá! Estão me ouvindo bem? O som tá chegando direitinho. Amanda, seja bem-vinda, naturóloga. Maria, boa noite. Tudo bem, Zete? Que bom sua presença, a presença de todos vocês. Ah, que ótimo. Obrigada pelo retorno. Excelente. Então, a gente vai fazer esse momento de bate-papo. Para quem está aqui hoje pela primeira vez, eu gosto de fazer as lives sempre trocando informações, conversando com vocês, um bate-papo mesmo. Então, fiquem à vontade para irem fazendo perguntas, né, ao longo aqui da conversa. Quem já entrou aí, me conta qual a relação com o autismo, se tem filhos, se são professores ou simpatizantes aí da causa. Andressa, boa noite, seja bem-vinda. Essa live vai ser um tema interessante para todas as partes, né? Um conteúdo que diz respeito tanto professora, que ótimo, que bom, vai poder contribuir aqui também com a gente bastante. Porque justamente isso que eu ia falar agora, porque é um assunto que interessa, né, ambas as partes. Auxiliar de classe, excelente, também vai trazer aqui as suas demandas, sua visão. Filho autista, excelente, que aí cada um pode contribuir. Mãe, pois é, somos, então, excelente, a gente tem uma diversidade aí, né, porque isso é muito bom, porque aí cada um consegue, né, enxergar por um ângulo aquela mesma situação, aquele mesmo contexto. E o autismo na escola, estamos ali, né, a escola é o principal local de convivência, de socialização, de aprendizado. Então, tem muito o que desenvolver ali naquele espaço. Então, por isso, um tema tão importante, né? E por que eu falei que era algo que eu já estava querendo fazer há muito tempo, né? Essa live com esse tema. Porque é algo que no meu dia a dia na clínica, todas, né, assim, quase todas as famílias, as consultas, trazem queixas relacionadas à escola. Alice, seja bem-vinda, né? Situações difíceis com a escola. E eu tenho um filho autista, vou falar aqui sobre isso, né? Então, tudo bem, Luciana? Então, é importante eu sei a importância, né, dessa questão. A escola é um grande desafio, pois é, e para todos, né? Para todos que convivem com autista. Boa noite. Bom, eu vou começar aqui me apresentando. Tem algumas pessoas que eu acho que não me conhecem, né? Aí,
Eu sou Luciana Persiano, eu sou mestre em saúde coletiva, eu sou graduada em naturologia, é um curso novo ainda da área da saúde. Eu me formei nas primeiras turmas há 25 anos, entrei ali na naturologia, mas é um curso, né, bem novo ainda, que tem uma visão mais integrativa do ser humano. A gente não tem o foco na doença, no sintoma, mas no indivíduo de uma maneira geral. E essa abordagem eu vou estar trazendo aqui para vocês. Oi, Luziane, seja bem-vinda também. Eu sou especialista em terapia floral aplicada ao autismo. O naturólogo, né, o profissional da naturologia, ele trabalha com várias terapias naturais e eu desde a época lá da faculdade, há 25 anos, já fui me especializando na terapia floral, que vai ser inclusive um foco aqui da nossa conversa, tá? Das pessoas que estão aí, todos conhecem terapia floral, já ouviram falar em florais, ou tem alguém que não conhece, nunca ouviu sobre isso? Ei, Evelyn, seja bem-vinda. Me contem se alguém não conhece nada sobre florais. Aí eu vejo também até, né, que ponto que eu vou fazer essa introdução do que é a terapia floral, né? Ou se vocês já conhecem. E ainda na minha apresentação aqui, né? Sou também professora universitária e mãe atípica. Eu sou mãe de um adolescente autista. Já ouviu falar, Zete? Luan já usou seus florais. Vanusa, seja bem-vinda. Tá com você já faz tempo? Sim, que bom, que bom. Uma benção, que ótimo. Joia, então tem alguém que nunca ouviu falar, que não sabe o que é? Eu vou explicar melhor também o que são, né, esses florais. Então, eu sou mãe de um adolescente autista, o Flávio. Ele vai fazer 16 anos daqui a alguns dias. E eu sou mãe de 3, na verdade, além do Flávio, que é meu primeiro filho. Tenho um filho de 13 anos, uma de 4. Conheço e recomendo, ajudou muito aqui. Excelente, que bom. Essas recomendações, né? Essa troca de experiência é maravilhosa. Meu faz tempo que usa seus florais, são maravilhosos. Que coisa boa, que bom, gente. Obrigada aí pela participação, né? Essa troca é muito importante. E essas devolutivas, né? Pra gente ir conversando. Eu gosto muito desse bate-papo, né? Quem participa das lives comigo sabe que eu gosto muito disso, que a gente vai trocando essas informações, tá? Então, eu vou colocar tanto a minha experiência clínica, né, como profissional, como naturóloga, terapeuta floral, acompanhando várias famílias autistas há quase 20 anos, e a minha experiência também como mãe, as minhas experiências na escola. Meu filho já passou por várias escolas, até porque eu já mudei de cidade várias vezes, então a gente teve várias experiências no âmbito escolar, tá? Bom, então essa é a minha breve apresentação. Se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre minha formação, algo nesse sentido, fiquem à vontade, tá bom? Bom, e por que, né, que eu trouxe então essas dificuldades, esses desafios? Eu não quero apenas pontuar esses desafios, falar das dificuldades, que isso a gente sabe muito bem, né, que existem, quais são. Eu quero trazer um olhar mais integrativo sobre esses desafios que a gente vive na escola. O que está por trás desses comportamentos difíceis, como a gente pode intervir, como a gente pode ajudar, tanto pensando na escola, as condutas da escola, como em termos da terapia floral. Então, o meu objetivo aqui é trazer, né, os desafios e como a gente pode estar trabalhando dessas duas maneiras, na própria escola,
com manejo na escola e através dos florais, tá bom? Karina, seja bem-vinda também. Thalita, boa noite. Bom, então, pra gente falar de autismo dentro da escola, o básico, o principal é que todo mundo na escola conheça e saiba o que é o autismo. Então, o primeiro grande passo que a gente precisa é essa conscientização do que é o autismo. Todos, mas todos na escola precisam saber o que é autismo. Não só a professora regente, ou a professora de apoio, ou aquele coleguinha que está sentado ao lado do autista. Não, todo mundo precisa saber. Todos os alunos, quem está lá na porta recebendo, quem está na cantina. Isso é o básico, né? A gente não tem que falar sobre autismo apenas no dia da conscientização do autismo. Isso é um trabalho que tem que ser feito ao longo do ano, né? Luan está com 15 anos, é autista de nível 3 de suporte, não se adaptou à sala de aula, tentei muito. Hoje ele é acompanhado em casa por um professor especializado na área de autismo. Essa pode ser uma alternativa, né, Vanusa? Isso aí eu vou falar bem sobre isso também. Cada situação é única, cada autista é único, cada momento, cada fase também é, né? Então, tem recursos, tem situações que a gente consegue manejar e ter, né, uma aceitação para outro, às vezes esse vai ser, né, vai ser a melhor alternativa. E é isso que a gente está buscando, né? A melhor forma para ele se desenvolver, para ele aprender, né? Então, assim, essa conscientização na escola é muito importante. E as crianças, gente, de uma maneira geral, eles têm curiosidade em saber. Quantas vezes, né, infinitas, eu estava com o Flávio, meu filho, autista, às vezes esperando a irmã na porta da escola. Aí ele faz um movimento diferente, se comunica diferente. Vem uma criança perto de mim, tia, por que ele fala assim? Por que ele tá assim? O que ele tem? Né? Então eles têm curiosidade, eles querem saber. E a informação, ela cessa o preconceito, ela abre portas. Tá, então eu posso comunicar com ele assim, eu posso chamá-lo para brincar, né? Quando a gente explica, a gente mostra o que é. Então isso é muito importante, porque senão vão ter olhares tortos, vão ter estranhezas, vai ter falta de aceitação. Então, informar é o básico, isso é um papel da escola. Independente se tem um autista na escola, se é uma escola com muitos autistas, isso é a base, né? A gente precisa que todo mundo saiba o que é o autismo, tá? Sejam bem-vindas, que estão chegando aí agora. Lucilene, seja bem-vinda. Bom, e o ponto, tudo que a gente vai conversar aqui, casa bem com o próprio conceito do autismo, né? O nome, não é o autismo, é o transtorno do espectro autista. Por que é um espectro? Olá, boa noite! Fá, né? Chegou também, seja bem-vinda, viu? Por que é um espectro? Porque tem uma variação imensa. Nenhum autista vai ser igual ao outro, né? Não existe uma fórmula única, um comportamento único. A gente pode ter um autista que não verbaliza nenhuma palavra e um autista que se comunica verbalmente muito bem, de forma objetiva, clara, profunda. Então, as variações são imensas. Então, esse princípio da individualidade de cada caso vai ser a base para a gente conversar tudo que vamos conversar aqui, a base do meu trabalho com os florais, a individualidade. Cada caso é um. Tati, boa noite. Rebeca, boa noite. Que bom tê-las aí. Estamos iniciando agora ainda na introdução aqui do autismo. Então, essa variedade e esse olhar individualizado é a base de tudo, tá?
E aí eu tinha perguntado, né, se todos conheciam os florais. Eu vou só explicar brevemente, né? Depois entraram outras pessoas, não sei se conhecem a terapia floral, os florais. Os florais, eles são medicamentos totalmente naturais. Eles são feitos à base de flores. Eles não têm nenhum efeito colateral, nenhuma contraindicação. Eles podem ser usados juntos a qualquer outro medicamento, se for o caso. Eles não têm componente químico da planta, então pode ser usado em qualquer idade, por qualquer pessoa, tá? E por que eu falei que esse olhar individualizado, ele casa muito bem com o meu trabalho? Porque ao longo desses 25 anos aí na naturologia, eu entendi que cada caso é único, cada fórmula é única. Então, a gente pode ter aqui duas pessoas com a mesma queixa. Vamos supor que esse tem ansiedade. Então, a gente precisa de um floral para ansiedade. Eles podem precisar de florais totalmente diferentes um do outro, mesmo os dois tendo ansiedade, tá? Então, esse olhar individualizado é muito, muito importante. Por isso que às vezes, vocês já devem ter visto nas farmácias, tem às vezes fórmula do aprendizado, fórmula do sono, floral para tal coisa. E às vezes não funciona. Por quê? É uma fórmula mais geral. A gente precisa desse olhar individualizado. E foi a partir deste olhar individualizado que eu criei um método dentro da terapia floral chamado Florescer no Autismo, que justamente o ponto-chave é esse, uma fórmula individualizada, as suas características que vão determinar a sua prescrição. Por isso que eu falei que casa muito, né? O transtorno do espectro autista, que tem aquele olhar individualizado, cada um é um, com a terapia floral da maneira que eu trabalho. Boa noite, Adriana, Júlia, que chegaram agora. Alguma pergunta até aqui, gente? Né, eu fiz essa introdução até então. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, fiquem à vontade, tá bom? Complementar, né? Fiquem bem à vontade em relação a isso. Bom, então visto que cada caso é cada intervenção, então, vai ser única, né? Essas dificuldades, esses desafios, esses comportamentos difíceis que eu vou trazer agora aqui, eu vou tentar colocar que eles são só a pontinha ali do iceberg. A gente tem que ver tudo que está por trás, tudo que está em torno daquilo. Esse olhar, essa visão mais integrativa, tá? Então, primeira, eu separei e pensei aqui, né, na minha mente, se der tempo, eu vou falar até de 5 principais desafios, dificuldades que tanto a escola traz em relação aos autistas, como as próprias famílias trazem, tá? Ei, Beth, boa noite. Então, a primeira grande dificuldade, primeira grande queixa aí, que é super comum dentro do autismo. A agitação, a hiperatividade, aquele aluno que não para dentro da sala de aula, ele está em movimento, ele quer sair, ele levanta, ele se mexe. Isso é uma queixa super comum e que a gente consegue intervir de forma muito eficaz também. Aí, o que acontece? É aquilo que eu falei, não existe uma fórmula pronta, uma conduta única. Então, todo aluno que é agitado, ele vai tomar tal floral ou a gente vai fazer de tal maneira. Não, a gente vai entender aquela individualidade, aquele aluno ali. Então, no caso da agitação, da hiperatividade, primeira coisa que a gente tem que pensar, ele é agitado o tempo inteiro, fora da sala de aula também? É aquela criança que em casa tá de um lado pro outro, que na hora de almoçar ele dá uma colherada, levanta, volta, se vai para um parquinho, ele fica só correndo também de um lado pro outro. Então, se essa é a situação daquela pessoa, daquele autista, ele tem um padrão de agitação motora muito grande. Aquilo é dele, não está relacionado exclusivamente com o ambiente escolar.
Então, com os florais, a gente vai trabalhar esse padrão interno, essa necessidade excessiva do movimento. A gente vai proporcionar uma serenidade ali interior, que vai repercutir positivamente em todos os ambientes. Tá travando, Josi? Aí o meu tá fluindo bem aqui. Pra todo mundo, gente, tá travando? O meu não travou nenhum momento ainda. Deixa eu ver minha conexão. Tá boa. Aqui tá funcionando normal. Ô, Josi, será que não é o local que você tá, então? Obrigada, Júlia, pelo retorno. Andressa também tá normal. Normal, Beth. Tá tranquilo, Rose. Ô, Josi, então deve ser a sua mesmo. Tá, a Tati também colocou que tá normal. Obrigada, gente, pelo retorno. Esse feedback aí é importante. Tenta mudar de lugar aí, Josi. Às vezes o sinal que tá ruim onde você está é só o seu. Normal, joia. Obrigada, gente. Bom, então voltando na questão da agitação. Então, se é esse perfil muito agitado, hiperativo, a gente vai trabalhar com os florais que vão centrar, acalmar, diminuir essa necessidade de movimento, tá? Então, isso aí é um perfil. Agora, se é aquela criança que não, só dentro de sala que ela fica agitada, ela não consegue permanecer. Se tá em casa, fica sentada numa boa. Se vai para um outro lugar, não fica andando de um lado para o outro. É no ambiente escolar, na sala de aula, que ela fica agitada. Tá? Aquele olhar individualizado. Então, a gente precisa ver além do comportamento. Então, não é simplesmente pegar floral para agitação para todo mundo é agitado. Não, por que que neste ambiente essa pessoa fica agitada? O que vocês imaginam que possa ser? Possivelmente uma sobrecarga sensorial. O ambiente escolar, gente, por si só, cá entre nós, né? É uma barulheira, um tumulto, um monte de estímulos. E isso, para determinados autistas, pode ser muito desafiador. Como é que ele responde a isso? No comportamento, ficando agitado, querendo se movimentar, levantando, voltando, né? Então, para essa pessoa, a gente não vai usar o mesmo floral da outra que é agitado o tempo inteiro, porque ele não tem necessariamente uma necessidade de movimento. A gente vai precisar de florais que vão ajudar ele a lidar internamente com aquela sobrecarga sensorial, com aquele excesso de estímulos. Pois é, excesso de barulho, excesso de estímulo, exatamente. Para ele é muito difícil, o professor tá falando ali na frente, tem dois colegas conversando atrás, alguém passou pela porta, alguém gritou lá do corredor na outra janela, ele tem que prestar atenção no que o auxiliar tá mostrando. Aí, o que ele vai responder? Um comportamento agitado, com a necessidade de levantar, né? Então, a gente vai trabalhar de forma diferente com esses dois perfis. E os dois têm a queixa da agitação. A escola pode chegar, né? As duas famílias podem chegar até mim e falar assim, a queixa principal é a agitação. Mas aí a gente vai entender essa agitação para ver que ela precisa de intervenções diferentes num caso e no outro. Isso falando dos florais. E pensando na escola. Boa noite! Boa noite, Kátia! Seja bem-vinda também. E pensando na escola, como é que a gente vai fazer com essa criança que não lida com esse excesso de estímulo? Ela vai ficar fora de sala, então? Não. A gente vai obrigá-la a ficar ali dentro? De jeito nenhum. A gente vai trabalhar com um processo de dessensibilização ali naquele ambiente. A gente vai, de novo, ter que ter um olhar individualizado. Peraí, em quais momentos que ela fica mais agitada, que a sala fica mais agitada? Vamos organizar uma rotina para essa criança, para esse autista, para que ele esteja, às vezes, fora da sala de aula, nesses momentos que a turma está mais tumultuada? Então, será que é quando volta da educação física que isso acontece? Então a gente vai
intercalar momentos na sala de aula, momentos na biblioteca, na sala de recursos. A gente vai fazer uma rotina que vai favorecer que ele vá aos pouquinhos conseguindo ficar na sala de aula em momentos que aquele ambiente está mais leve, mais tranquilo e mais suportável para ele, tá? Alcione, Thaís, sejam bem-vindas também. Estamos falando aqui da agitação, da hiperatividade. Então, e aos pouquinhos a gente vai tentando ampliar esse tempo de permanência dentro da sala de aula. E aí, claro que com o apoio dos florais a gente vai conseguindo isso com uma maior facilidade, tá? Avaliar a necessidade de abafador. Todo autista tem sensibilidade auditiva? Todo autista precisa de abafador? Não, mas alguns vão precisar, né? Ou precisar por alguns períodos. Tem que pensar nisso. A gente tem que prevenir as situações estressoras, como observando os momentos que ela acontece, como que aquela criança reage, tentando tirá-la daquelas situações, fazendo combinados. Olha, nós vamos fazer isso agora, depois a gente vai para aquele outro ambiente. Então, os combinados são muito importantes no autismo. E aí, sempre que eu falo isso, tem alguém que fala assim, mas meu filho ou meu aluno não entende combinados, né? Não adianta a gente pegar e explicar que é assim, que é assado. Aí eu vou falar algo aqui que eu tenho certeza. Ele entende mais do que ele demonstra entender. Isso é fato, tá, gente? A gente não pode subestimar o autismo do filho. Boa noite, Bia. Boa noite, Luiz Carlos. Sejam todos bem-vindos que chegaram aí agora, viu? Então, a gente não pode subestimar. Travou? Já voltou, gente? Porque pra mim tá normal aqui. Voltou? Beleza. Joia. Estou bem, Bia. Agora travou. Acho que mas já voltou, né? Acho que voltou, gente. Já, ótimo. Tá, então vamos continuar. Então, se a gente pensar assim, né? Então isso eu não vou conversar, não vou explicar porque ele não entende. Ele vai continuar sem entender. Então, a gente tem que conversar, tem que explicar, não subestimem, tá? Então, pensando na agitação, na hiperatividade, então a gente tem que avaliar tudo isso aí que eu coloquei. Luan não aceita abafador, já tentei, mas não obtive sucesso. Tem muitos autistas que não conseguem, porque aí vem duas pontas aí, né, Vanusa? Uma tem a sensibilidade auditiva, precisaria usar, mas tem a sensibilidade também de não aceitar nada ali encostando, né? Isso é uma outra questão que é super comum, não aceitar nenhum tipo de acessório, né? Eu lembro meu filho no começo, na natação, não aceitava óculos, touca, e aí a gente vai trabalhando esse processo, né? Mas às vezes tem coisa que realmente a gente não, isso ele não consegue, é o limite dele, né? E aí a gente tem que respeitar também e buscar outras estratégias, né? Como você colocou, ele tá tendo as aulas em casa, né? Então, cada caso a gente tem que avaliar mesmo. E o barulho é algo que pode trazer sofrimento, dor mesmo. Então, a gente não pode menosprezar isso. Bom, vou passar para a segunda aqui, segundo grande desafio, né? Depois da agitação, da hiperatividade, que é o déficit de atenção, a falta de foco, de concentração, que pode estar associada à hiperatividade, à agitação ou não, tá? Não necessariamente. Pode ser uma criança tranquila que permanece dentro da sala de aula sentadinha ali todo o tempo, numa boa. A sala de aula da minha filha é de muito barulho, né, Beth? É isso? Normalmente né? É um ambiente propício para isso. Bom, então assim, a criança ela pode permanecer sentada se ela é muito barulhenta. Isso aí é o mais comum, é que seja assim, né? Infelizmente.
E agora só um parêntese nessa questão do barulho, pensando no processo de inclusão, né? Esses dias meu filho do meio, que não é autista, chegou contando: mãe, é uma conduta da escola, a escola que eles estudam, meu filho é autista, meus outros 2 filhos estudam na mesma escola, que eu achei muito bacana, que eu não sabia, eu fiquei sabendo que ele trouxe essa informação. Mãe, tiraram da escola a sirene, aquele barulho ensurdecedor para qualquer um, e para os autistas, terrível. Colocaram uma musiquinha suave nesse momento das transições da aula e tudo, por causa dos autistas. Achei uma iniciativa muito bacana, porque aquela sirene é um fator estressor, né, para todo mundo, principalmente para os autistas. Então, são pequenas condutas que podem ajudar bastante, que traz um equilíbrio maior, né? Marli, seja bem-vinda. Bom, aí foi só um parêntese aí na questão do barulho, que eu lembrei que a Beth falou do barulho da sala, eu lembrei do meu filho contando da questão da sirene, né, que tiraram. Muitas escolas agora usam os efeitos sonoros mais sensíveis. Pois é, não, muito bom. São pequenas mudanças, né, Pamela? Depois que acontece, que a gente fala assim, nossa, é óbvio, né? Tem que ser dessa forma. Mas demorou tanto tempo, né, para começarem essas mudanças e que sejam todas as escolas, né? Eu achei fantástica essa mudança. Então a criança, gente, voltando na falta de atenção, ela pode permanecer sentadinha numa boa, não ser hiperativa, não ser agitada, mas ser completamente aérea, dispersa. Então, a professora tá falando aqui, ela tá olhando pra lá, cai um negócio no chão, ela pega. E aí a gente vai precisar trabalhar esse foco, essa atenção para o momento. Sala de aula, muito barulho e ele fica muito desligado. Pois é, e aí, Maria, isso daí é um outro mecanismo, comportamento, que é uma resposta também. Algumas crianças ficam agitadas no meio daquele barulho, outras se desligam, né? Aí ele fica aéreo, disperso ali, é uma maneira de se abster daquele tumulto, daquele barulho, né? E aí a gente precisa de florais diferentes de um caso para o outro. Na escola que estou atuando é assim, música para o início e o fim do intervalo, excelente. Que bom, gente, que bom saber que esse movimento está acontecendo em diferentes locais, né? Que eu acho que cada uma aqui é de um estado diferente, né? Cada uma. Então, isso é muito positivo, né? E da mesma forma que eu falei em relação à hiperatividade, a falta de foco e atenção também, a gente não tem um floral único, uma fórmula única, não. A gente vai ver cada caso, tá? Então, a gente vai avaliar se essa dispersão, ela é geral, é independente da atividade pedagógica, é aquela criança que tem um olhar mais distante, que parece estar sempre no mundo da lua. Para esse perfil, a gente vai trabalhar com os florais para centrar, aterrar, para focar ali no momento. Agora, não, é uma criança que ela vai brincar, ela concentra, ela assiste um filme inteiro, focada. A dificuldade de atenção é especificamente ali nas questões pedagógicas. Então é um outro perfil. Os dois têm déficit de atenção, mas situações diferentes, florais diferentes também. Então, para essa que tem dificuldade de atenção exclusivamente nas questões pedagógicas, nós vamos trabalhar com os florais que vão ajudar na motivação, no interesse, no engajamento às atividades propostas. Vamos utilizar florais também para atenção, mas vamos direcionar para essa motivação e interesse às atividades. Então, são situações diferentes. Isso pensando nos florais. E a escola? Como que a escola pode manejar isso? Conduta simples, deixar essa criança mais próxima ao professor, longe da janela, longe da porta, que são distratores, que vão dificultar ainda mais essa atenção, esse foco, aquilo ali que precisa, né? E respeitar o tempo de atenção. Se a criança consegue ter 10 minutos de atenção, a aula tem 50 minutos, vamos trabalhar dentro do tempo dela. Faz
intervalos entre as atividades. Se ela não tem necessidade de sair da sala, de se movimentar, joia. Pode ser um intervalo ali mesmo, sentadinha. Fez uma atividade de 10 minutos, dá um intervalinho ali, vê o interesse dela, o que relaxa ela ali, para depois ela conseguir focar mais 10 minutos. Vou contar uma historinha, ela vai colorir alguma coisa, ela vai trazer um objeto sensorial de casa que relaxa, que ela manuseia. Então, são pequenas estratégias que a gente pode aplicar no contexto ali da sala de aula. Então, vocês estão percebendo a importância do olhar individualizado? Aqui, de novo, igual na questão da hiperatividade. Dei 2 exemplos diferentes, que a queixa pode ser a mesma escola ou a família trazer, olha, não foca, não presta atenção. Tá? Mas podem precisar de florais diferentes, de condutas diferentes. Alguma pergunta até aqui, gente? Tá tranquilo? Vamos seguir para o próximo desafio, então, a próxima dificuldade que a gente encontra no ambiente escolar. O que eu coloquei aqui, que eu pensei? As dificuldades de aprendizagem, os distúrbios da aprendizagem, que aí são situações também distintas que a gente tem que avaliar cada autista. Alguns autistas podem ter agitação, a dificuldade de foco e concentração, mas quando conseguem parar, quando conseguem prestar atenção, eles aprendem facilmente, eles não têm dificuldade na aprendizagem. Outros autistas podem ter a dificuldade na aprendizagem. Muitos têm associado ao autismo a deficiência intelectual, por exemplo. Então, já é um caso diferente dos outros que a gente vinha ali conversando. Aí, para essas pessoas que têm a dificuldade na aprendizagem, o que a gente vai fazer? Nós vamos trabalhar com florais que vão justamente ajudar nesse processo de aprendizagem. A gente vai trabalhar a compreensão, a assimilação do que está sendo ensinado, tá? Então, são florais diferentes aí dos que a gente vinha conversando, tá? Boa noite para quem tá chegando aí agora. Sara, Jéssica, sejam bem-vindas. E é isso, pensando nos florais. Então, a gente tem esses florais que atuam na aprendizagem, no processo de aprendizagem. E a escola? Aí a escola vai ter que buscar formas de adaptação de conteúdo, de atividade que façam sentido para o aprendizado daquele aluno que tem uma deficiência intelectual, que tem uma maneira de aprender diferenciada. E não existe uma fórmula pronta, a gente vai buscar os interesses. E buscar os interesses é a base também. Muitos autistas têm hiperfocos, têm interesses. Ele é apaixonado com carros. Vamos tentar usar esses carros dentro do aprendizado dele? Vamos usar, muitas vezes não funciona essa folhinha preto e branco. Tem que ter coisas coloridas, materiais concretos. Então, são alternativas que ajudam muito no processo de aprendizagem. Tranquilo, gente, até aqui? Podemos passar aí para a próxima dificuldade. 80, seja bem-vindo. Escola especializada seria a opção? Luziane, isso é uma dúvida, de tantas famílias. Quantos pais, às vezes, eu recebo nas consultas com essa dúvida? E não tem uma resposta pronta. Por quê? Algumas crianças conseguem se adaptar à escola convencional, à escola regular. E a escola também consegue se adaptar a ela, Essa adaptação, ela vem dos dois lados. Algumas não conseguem, a gente busca outros recursos, igual a Vanusa colocou antes, Que o filho dela hoje saiu, não tá dentro da escola, mas tá sendo
o processo de aprendizagem dele está sendo feito por fora, com uma professora especializada. É uma alternativa. As escolas especializadas também são uma opção. O que vai ser melhor? Vai depender do momento daquele aluno, daquele autista. Né? A gente não tem como falar, olha, o melhor para os autistas vai ser a escola especializada, ou vai ser a turma de inclusão, né? A gente tem que avaliar cada momento e a escola vai ter um papel fundamental nessa definição aí do que vai funcionar ou não. Claro que vai depender do autista, do momento que ele está, mas o tanto que aquela escola vai conseguir se adaptar à necessidade daquele aluno, isso também vai ser um fator muito importante. Né? A professora de apoio, quem está ali do lado, isso faz tanta diferença, né? As mães quando chegam assim, sempre início de ano, mudança de semestre, aquela tensão, né? Vai mudar a professora de apoio, quem vai vir, vai ser uma pessoa boa, não vai, porque isso muda tudo. Professores, vocês têm a capacidade assim de fazer toda a diferença, toda. Meu filho tem muita dificuldade de fazer as atividades em casa e na sala de aula. E não tem atividades adaptadas pelo que eu já vi. Pois é, aí é um grande problema, né, Jéssica? E teoricamente, né, se ele tem o laudo, ele tem o direito às adaptações. E isso é uma briga, né, gente? Mas é uma briga que precisa ser feita, que vale a pena ser feita. Então, não uma briga de ir contra a escola, né, de chegar lá, mas de, olha, precisa, né, assim, levar laudo. Muitas vezes, profissional, terapeuta, tem que ir até a escola, mostrar a necessidade, a neuro tem que fazer, né, um relatório, a gente às vezes tem que ir na justiça brigar, mas o aluno autista, ele tem direito a uma professora de apoio, ao conteúdo adaptado, ao PDI, né? Tem que oferecer, tem. Então, assim, mas na prática isso não acontece, é fato, né? Nossa, quantos pacientes que eu atendo que estão entrando na escola só agora, a gente está em abril já, quase meados de abril, porque estava esperando a professora de apoio chegar. Olha que absurdo. A escola já começou lá início de fevereiro e o aluno fora porque não tem como ficar sem, professor de apoio não chegou, era para estar lá no primeiro dia, com tudo pronto, né? Então, tem muito o que brigar, muito, né? E a gente tem que realmente brigar e lutar pelos direitos, não só cada um do seu filho, mas para os que vierem, né? Para as mudanças irem acontecendo, certo? Bom, vamos seguir aqui que o tempo já tá quase acabando e eu ainda tinha um monte de coisa para falar. Um outro desafio, né? A gente falou da agitação, falta de concentração, dificuldades na aprendizagem. Um outro comportamento que a escola se queixa demais, que as famílias trazem muito também: impulsividade, irritabilidade, agressividade. Todo autista vai ter esse comportamento? Não, mas acontece com muita frequência e isso impacta negativamente em tudo, né? Tanto para a família do autista, para o autista, para a escola, para os colegas. Então, pensando na irritabilidade, sempre que traz isso, tá muito irritado, tá nervoso na escola, a gente tem que pensar, aquela criança, ela está naturalmente irritadiça? Ela acorda já nervosa, sem nenhum gatilho, sem ter acontecido nada, ela tá mais irritada? Então a gente precisa trabalhar esse padrão de humor dela. Aí existem florais bem específicos para essa regulação aí do humor, tá? Ou não, essa irritabilidade ela é pontual. Tá tudo bem, tá tranquilo, tá sorridente, teve uma frustração, foi contrariado, aí fica irritado, vem comportamento impulsivo, vem agressividade. Então é uma outra história. Então a gente vai precisar de florais para autocontrole, para o comportamento impulsivo, para a falta de paciência, para aprender a lidar com a frustração, tá? São situações diferentes. E o que eu quero trazer com isso? Nenhuma criança, nenhum autista
porque eu sou agressivo, porque eu vou agir dessa forma. Ele está comunicando alguma coisa. Então, esse comportamento agressivo é uma forma de comunicação. Então, a escola, quando recebe um autista, ela tem que ter uma anamnese com a família, entender como aquele autista se comunica. Então, utiliza algum tipo de comunicação alternativa, é verbal, quais são as formas, tá doente, tá com alguma dor, não dormiu bem, a escola precisa comunicar. Sempre que tem um comportamento agressivo, a gente tem que descartar se tá com alguma dor física e ele tá manifestando com agressividade. Não dormiu bem a noite passada, tá irritado, tá nervoso. Claro, todo mundo fica, ele não vai ter esse controle. Então, aí a gente tem que intervir com florais para o sono, quando há esse comportamento agressivo em função da falta de sono. Né? Então, tem que entender o que aquele comportamento está tentando comunicar. A criança, né, o adolescente, ele não pode, essa comunicação com agressividade não pode ser efetiva, ele não pode conseguir as coisas ficando nervoso. Então, ele tá na sala de aula, ele quer ir pro parquinho. Ah, não pode, agora é a hora de fazer atividade, não é a hora do parquinho. Aí ele começa a ficar bravo, ele puxa o cabelo da auxiliar, ele chuta ali a mochila do colega. Ah, então vamos pro parquinho. Ele entendeu que ele fica nervoso, ele consegue o que ele quer. Ah, ficou nervoso extremo, ligou para os pais virem buscar. Conseguiu o que queria. Ele conseguiu, com comportamento agressivo, o que ele queria. Isso não pode acontecer, é uma queixa de muitas famílias. Todo dia me liga da escola, eu vou buscar. Chego lá, ele já tá todo felizinho, ou tá lá em birra, ou em crise. Eu tiro ele da escola, ele fica bem. Ele conseguiu o que ele queria. Então eu não vou ceder, eu vou ficar testando, eu vou deixar ele muito nervoso? Não é isso. A gente tem que prevenir essas situações. De novo, tentar o combinado, o meio termo. Então, assim, vamos supor, a história do parquinho. Tá na hora de fazer atividade, ele quer ir pro parquinho. Você tá ali do lado dele, tá vendo que ele tá ficando mais nervoso. A crise, ela dá sinais, né? Então, tô ficando nervoso, não vou dar conta de concluir essa atividade. Finaliza aquilo mais rapidamente. Se ia ter mais 20 minutos ali, então, eu te falei que a gente precisa terminar a atividade para ir para o parquinho. Finaliza aquela atividade com ele em 1 minuto, aquela atividade que teria 20 minutos, mas finaliza. Então, vamos só terminar para a gente ir lá no parquinho? Muito bem, aí faz o risquinho final ali com ele, terminou, legal, concluiu a atividade, agora nós vamos para o parquinho. Você cedeu? Não, mas ele não conseguiu com comportamento negativo também. Vocês entenderam? Então, a gente tem que criar estratégias, porque senão ficou fácil. Eu fiquei nervoso, consegui o que eu queria. Um fácil que é péssimo, né? Desagradável para a criança que está do lado, para ele, para a família, para a própria escola. Então, a gente tem que criar estratégias, condutas, né? A mudança de rotina gera muita irritabilidade. Então, fazer uma rotina visual para a criança. Agora é o professor tal, a fotinha do professor, depois é o parquinho. Trabalhar com previsibilidade. Olha, tá acabando essa aula aqui, tá acabando o recreio. Daqui a pouco a gente vai para aquele ambiente, né? E aí, nessas situações, além de trabalhar com os florais para impulsividade, impaciência, tolerância à frustração, a gente trabalha com florais para rigidez, para a criança ficar mais flexível, mais suscetível a aceitar também os combinados, tá? Eu tô acelerando um pouquinho que nosso tempo tá acabando aqui, gente, só para não cortar no meio. Então, a questão da agressividade, da irritabilidade é sempre uma forma de comunicação. A gente pode prevenir este comportamento, entender os gatilhos e auxiliar emocionalmente com os florais. Tranquilo até aqui? E um ponto muito importante, que aí eu já vou fazer o gancho aqui com a última
dificuldade, queixa que eu vou trazer, né, em relação à escola, que quando a criança começa muito frequente com essas crises, com esse comportamento agressivo, o que acontece? Os colegas se afastam, os colegas ficam com medo e aí afeta a socialização, que é o último ponto que eu vou colocar aqui para vocês. Eu não esqueço uma mensagem que eu recebi de uma mãe que foi super emocionante. Já tem muito tempo essa mensagem, mas ela colocou de uma forma tão linda. Na época eu até compartilhei e pedi autorização para ela. Ela mandou com as carinhas de choro, emocionada assim, que ela falou assim, que as crianças tinham medo do filho dela, porque ele tinha tanto comportamento agressivo e ele ficava nervoso e ele chutava e batia em quem tivesse ali do lado, então ninguém queria ficar mais perto dele. E aí a gente foi trabalhando com os florais, essa impulsividade, esse comportamento agressivo, a rigidez. E o que aconteceu? Ele foi ficando mais flexível, as crianças foram se aproximando e ele foi conseguindo interagir. Então foi uma mudança muito além, né, da questão da agressividade, impactou todo o socioemocional dele. Então é muito importante a gente prevenir esses tipos de comportamento, tá? E aí, para fechar, que nosso tempo tá acabando aqui, quero falar da socialização, que é um outro ponto super difícil para os autistas, e a escola é o principal local que eles têm para se socializar. É o local onde eles estão com seus pares, é o local que eles ficam mais tempo com as crianças, que as crianças já o conhecem, tem essa possibilidade maior de interação. Muitas famílias evitam sair locais que para socializar devido às dificuldades do próprio autismo. Muitos são filhos únicos, então a escola é o local que eles precisam socializar. É tão importante quanto o aprendizado, a parte pedagógica, tá? Então, precisa de uma mediação, não só na parte pedagógica, mas para ensinar o autista. Muitas vezes ele quer brincar, ele quer interagir, mas não sabe como. Então, uma mediadora mostrar, olha, ele está fazendo assim, a sua vez, a vez dele. E isso com os florais a gente vai trabalhando. Isso com meu filho eu vivi também. Aquela criança que no começo a gente levava no parquinho, parecia que nem via as outras crianças, como se não existissem. Aí a gente vai trabalhando esse processo de percepção do outro. Olha, ele começou a ver as crianças. Daqui a pouco ele começou a dar uma risadinha quando a criança faz alguma coisa, desce no escorregador. Daqui a pouco ele teve interesse de ir até aquela criança. Então é um processo que vai sendo construído, tanto com a mediação de um adulto, como através dos florais. E para finalizar, eu quero colocar, a gente pensa muitas vezes no autista que precisa de um nível maior de suporte, esse que eu falei que a gente vai ter que ir lá ensiná-lo a brincar. E tem o autista que precisa de um suporte menor, que sofre demais no contexto escolar, tá? É aquele autista que muitas vezes a necessidade dele é negligenciada. Por quê? O que acontece? Também as estereotipias, ecolalia, fazem as crianças se afastarem, com certeza. Sim, vai ficando mais difícil. Aí a adolescência, Beth, nossa senhora, uma próxima live, talvez eu faça só sobre a adolescência, porque é um mundo à parte aí, né, que eu sempre vivi na prática clínica, tô vivendo em casa, então é algo muito importante isso aí que você colocou mesmo. Então, só pra gente finalizar aqui, pensando no autista que tem um nível menor precisa de um nível menor de suporte, aquele que vai bem pedagogicamente. A necessidade dele muitas vezes é negligenciada justamente porque ele vai bem, ele não precisa de adaptação de conteúdo, ele é até melhor do que os outros. Mas e a parte socioemocional dele? Como é que tá? Precisa de mediação, precisa de alguém ali na hora do recreio para estar observando se ele não está sendo excluído, se ele não está sofrendo um bullying camuflado ali, porque isso traz ansiedade, traz depressão, e tá todo mundo acha que não, tá tudo ótimo, ele vai bem, as notas dele são excelentes, mas o tanto que ele tá sofrendo ali
com essa parte da socialização, com essa exclusão, e tem bullying sim, gente, o tempo inteiro, e na maior parte das vezes os adultos, os professores nem estão vendo isso acontecer. Então, a mediação, ela precisa também para o autista, que vai bem pedagogicamente, que permanece na sala de aula, que aprende com facilidade, que não fica agressivo, mas internamente ele tá ali uma bomba, tentando lidar com aquela exclusão, com o bullying, cheio de ansiedade, de depressão. E aí a gente faz um trabalho também bem bacana através dos florais para este contexto, tá bom? Eu vou finalizar, que vai acabar em 2 minutinhos aqui. Alguém tem alguma pergunta rápida, né? Gostaria de colocar algum ponto, mas no geral eu consegui trazer assim, né, a ideia tanto dos principais desafios, né, que eu observo na escola, e algumas condutas que a escola pode ter para ajudar. E os florais, né, dentro da minha área, também contribuem e, claro, se complementam, né? Quando a gente tem o apoio certo da escola, da família, a intervenção adequada, tudo flui melhor. E o que a gente quer é que aquele autista, aquele aluno, se desenvolva no ambiente escolar, tanto na parte pedagógica, como na parte social, e seja feliz, né? A gente quer... esse é o nosso grande objetivo, tá? Espero ter contribuído aí, deixado um recado para vocês. Eu vou deixar a live salva, tá? E qualquer dúvida, muito boa explicação, obrigada. E eu vou deixar a live salva, e qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram comentar depois, pode me mandar a mensagem, pode comentar na live, pode me mandar no privado, no Instagram tem meu WhatsApp, se quiserem também, né, mandar algo direcionado, privado, fiquem à vontade, tá bom? Excelente explicação, obrigada pela contribuição, foi um prazer, obrigada a vocês pela troca, viu? Pelas orientações, para ajudar a cuidar das crianças. Falas muito coerentes, como sempre. Parabéns e obrigada. Muito bom, ótimo. Obrigada, gente. Rose, você é maravilhosa. Lu, vocês que são. Foi ótimo, obrigada, Lu. Foi muito clara e objetiva. Parabéns. Obrigada, gente. Muito obrigada por este retorno, viu? Muito bom sempre trocar, né? É a minha área, eu adoro conversar sobre isso, passar essas minhas experiências, tanto clínica quanto mãe, né? Sabrina tá chegando agora, eu tô me despedindo. A live vai ficar salva. Qualquer dúvida, qualquer comentário, entre em contato, tá bom? Um beijo aí a todos e uma boa noite.